Olá, pessoas, como vocês estão? Espero que estejam se cuidando, espero que estejam bem, protegidas. Estamos aqui para mais um bate-papo com essa fera, que foi uma das primeiras pessoas que eu fiz o convite e ele não viu o convite, porque eu tenho certeza que se ele tivesse visto lá atrás, ele teria topado. Com certeza estava com muito trabalho ali, não viu? E agora a gente trocando ideia, eu falei, cara, eu vou fazer de novo, porque ele não viu. E aí, de pronto, ele aceitou. Vitor, obrigado por ter aceitado, obrigado por estar aqui. É uma honra estar batendo esse papo com você no meu canal. Quero primeiro te agradecer, cara. Juliano, muito obrigado pelo convite, cara. Eu certamente não vi, porque se eu tivesse visto, eu teria aceitado, pode ter certeza. Não, sempre um prazer poder dividir aí conhecimento sobre rugby, né? Ainda mais para você que comunica com o pessoal de vários esportes, né? Que tem essa preocupação de divulgar várias modalidades, várias histórias, né? De gente do esporte. Acho sempre muito importante a gente dividir um pouquinho o conhecimento sobre rugby. Não, e assim, o Vitor está sendo humilde aí, ele tem bastante conhecimento, não só sobre rugby. E o primeiro contato que eu tive com o Vitor foi vendo transmissões da ESPN, e assim que eu consegui o contato dele ali no Face, e é um cara que sempre troca ideia, da mesma maneira que o Virga também, da mesma forma, é um cara que sempre dá retorno, já tem até 3 bate-papos aí comigo no canal, o Virga, e assim, ô Vitor, cara, primeiro eu quero que você se apresente para as pessoas aí, para as pessoas que vão estar te vendo pela primeira vez aqui no meu canal também, que você apresente você, o seu trabalho, essa paixão aí pelo rugby. Fica à vontade, cara, o espaço é seu. Juliano, eu sou formado em História, né? Sou formado em História, sou historiador. E comecei a jogar rugby na faculdade mesmo, né? Fui até diretor da minha equipe brevemente ali e tal. E em 2009, é, fruto, eu diria, do Campeonato Paulista Universitário, né? Que era, na época, era um campeonato bastante interessante, tinha muito time jogando. Tinha mais do que hoje, universitário daquela época, né? Pelo menos de rugby de 15 jogadores. Ali eu fui conhecer o Daniel HP, né, que é meu sócio no portal do rugby. A gente foi, ele tinha ideia, ele jogava pelo Mackenzie e ele tinha para engenharia Mackenzie e ele tinha a ideia de criar um blog para começar a escrever sobre rugby, né? Sobre rugby universitário, sobretudo. E eu, pô, gostei da ideia e comecei a mandar informação para ele, etc. E a gente falou, cara, vamos fazer um site junto, porque o rugby de fato estava carente de alguém que fizesse uma comunicação mais estruturada, né? Desse os resultados, falasse dos jogos que estavam rolando no Brasil, no mundo, enfim, ter uma cobertura jornalística que estava carente o esporte, né? E a gente começou para do portal, então, meu, já são aí 12 anos, né? Praticamente 12 anos de portal do rugby. A gente começou como blog do rugby, depois virou portal, né? Virou site. A gente sempre teve essa proposta de ser multiplataforma. Então, site, podcast, né? Tínhamos o podcast do Mesoval com o Virga, você comentou sobre ele. Cara, vídeo, enfim, um monte de. A gente sempre tenta fazer o máximo possível de possibilidades para as pessoas conseguirem acompanhar rugby, né? E aí, nesse período todo, cara, eu fiz várias outras coisas, além de tocar o portal, né? Além de ser editor do portal, a gente fez várias outras coisas, né? Como comentarista de rugby, comecei em 2012, 2013, na verdade, na prática mesmo 2013, com Band Sports, Sports Plus, que passava Rugby League na época, inclusive, e depois desses dois canais, ESPN a partir de 2015, né? Então, sou comentarista de lá desde então. E, cara, como eu sou historiador, eu também, né, foquei minha vida acadêmica no rugby. Então, meu mestrado é sobre rugby. Acabei de escrever um livro, hoje está só em e-book, mas em breve vai ter impresso Legal. também, sobre a história do rugby no Brasil, cara, exposição no SESC, etc. E eu também já trabalhei na Confederação Brasileira de Rugby e na Federação Paulista de Rugby, né, na parte da comunicação, como diretor de comunicação da Confederação Brasileira, assessor da Federação Paulista, então já trabalhamos com bastante coisa aí no rugby. Esse período da confederação também foi bastante importante, até de imersão dentro do esporte como um todo, né? Então, é isso.
trabalhando na história, na comunicação, no marketing também, do rugby, enfim, tudo que a gente pode, a gente ajuda. Todas as plataformas possíveis, né? Eu sigo você e todas lá, e no Twitter, no Face, tenho ele como amigo também no Face, o cara que sempre dá o retorno pra gente. O podcast, o Mesoval, é um podcast muito legal, muito interessante, tem ótimas entrevistas, um ótimo conteúdo. E assim, é isso, né? A gente estava até conversando aqui antes, né? Em off, vamos dizer assim, como o pessoal fala, e falando, né, da importância de levar o rugby para as outras pessoas. Falei para o Vitor que o maior número de entrevistados aqui no meu canal é do rugby. Tem gente da natação, tem gente do basquete, do futebol, do handebol, tem gente do atletismo, tem gente de esportes bem diversificados mesmo dentro do canal, mas a maior parte realmente é do rugby, o que é legal. E assim, eu procuro abrir o espaço mesmo para isso, o máximo possível, né? Ainda mais como a gente está falando, o rugby também precisa. Eu acho que muitas pessoas elas não se ligam muito no rugby, porque muitas vezes não entendem, acham um pouco complicado, confuso quando vê. Só que, na verdade, ele não tem, assim, tudo bem, para quem é leigo, qualquer esporte vai ser confuso. Como o futebol tem uma ligação maior, as pessoas já acompanham. Aquela que não consegue acompanhar, se olhar um jogo, ela vai ter dificuldade de entender também. Sim, lógico. Não é verdade? Mas, ô Vitor, essa paixão pela história e pelo rugby, ou pelo esporte em geral, deve ter vindo de criança, não? Então, é bem curioso, né? Meu começo na história, meu começo no rugby, na verdade, eu já conhecia rugby desde pequeno, na verdade, mas eu nunca tinha conhecido ninguém que jogasse, né? Você está falando aí de anos 90, anos 2000, que praticamente você não tinha informação sobre rugby disponível, né? A internet ainda estava muito engatinhando, né? Então era realmente mais complicado. E por acaso, Juliano, é bem legal, eu conhecia o rugby por conta de uma enciclopédia de esportes que eu tinha, que eu ganhei dos meus pais, e eu adorava aquele livro, e tinha páginas sobre rugby que eu achava o máximo, e eu queria saber muito mais sobre o esporte, e eu não encontrava informação, né? Pouco a pouco foi começando, né, a partir da internet, de ter alguns sites, a Associação Brasileira de Rugby criou um site ainda lá no bem, né, cru ainda, mas tinha um site que cobria rugby na época, chamado Rugby News também, nos anos 2000, comecinho dos anos 2000, também tinha algumas informações, então eu ia atrás para ficar sabendo, mas eu não conhecia ninguém que jogasse, então era aquela curiosidade de alguém que não conseguia encontrar mais informação, né? Em 2003, acho que começou a mudar tudo, porque em 2003 começou a ESPN a passar rugby, né? Primeira transmissão. Na verdade, já tinha tido transmissão antes. O Sport TV transmitiu a final da Copa do Mundo de 99. Na época eu não tinha Sport TV, então eu não assisti. E eu sei que passou na PSN, que é no antigo canal de esporte, chegou a passar o Six Nations de 2002. Pô, e eu cheguei a assistir, inclusive, e ali primeira vez que eu tive alguma noção de como realmente era o jogo, porque eu conhecia pelo livro, né? Mas eu nunca tinha visto. E aí eu comecei a. E aí em 2003 que começou realmente a passar rugby na ESPN, com a Copa do Mundo. E a partir de 2003 a ESPN passou, todo ano tinha rugby lá. Seja a Copa do Mundo, seja Six Nations, Heineken Cup também, a Copa Europeia de Clubes também passando desde o início lá. E depois aí aumentou, teve seleção brasileira, enfim. Mas a partir de 2003 que começa a ter isso, né? E ali em 2003 eu estava na escola ainda tava no colégio, 2003 era o primeiro colegial para mim. E aí tem o papo de faculdade, etc. Eu já fui, né, eu sabia que eu queria fazer história, era sempre uma coisa que eu queria fazer. E eu fui atrás na internet e procurar se tinha, né, time de rugby na faculdade, né, que eu queria lá na história na USP. E tinha, né? E cara, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei passei no vestibular, 2006, a primeira coisa, fui lá, fiz a matrícula. Aí tem todo aquele ritual de faculdade lá, né, da parte dos calouros, o pessoal, né, pinta a cara, aquela coisa toda. E, meu, eu não estava interessado, eu fiquei procurando se tinha alguém com bola de rugby. E eu vi lá no fundo um cara com a bola de rugby. Eu fui atrás dele. E eu não consegui falar com ele na hora, ele foi descendo lá pro campo lá que tem na USP. E eu fui atrás dele. E aí eu cheguei e era um treino que eles estavam montando lá com o time de rugby. E, cara, foi a primeira coisa que eu fiz na faculdade, literalmente. Eu queria aprender
E, enfim, e aí eu joguei pela equipe 2006, 2007 até 2010. E nessa coisa toda, né, em 2009, eu já estava, né, deixando de ser o organizador da equipe, né, para passar o bastão, né? E aí eu falei, meu, eu quero me envolver mais com rugby, e aí eu criei, junto com o Daniel, criei o blog do rugby, né? Então, foi essa, e depois o portal do rugby, né? Foi esse o caminho todo. Na verdade, começou com um livro. Começou com um livro, depois passou para possibilidade que a internet começou a abrir, de encontrar alguma informação, e, sobretudo, a televisão, né? E olha só como é importante a leitura, como é importante ter livros que falem dos esportes e isso fez lá ó, despertar em você a curiosidade e a paixão ali. Mas você tinha algum apreço, alguma paixão por outros esportes quando você era mais garoto? Ou Cara, não? sempre, não sempre. Eu era totalmente viciado em futebol, sempre fui. Aliás, a minha paixão pelo futebol deu uma diminuída porque o rugby tomou lugar. O rugby é o meu Ah, esporte favorito hoje, evidentemente. sim. Mas, pelo menos enquanto eu estava no colégio, era futebol. Quando eu entrei na faculdade, o rugby tomou esse espaço, né? Mas era futebol, eu sou palmeirense. Pô, eu sempre ia no estádio direto, enfim. Gostava muito de ver futebol internacional, mas eu gostava de outros esportes também, cara. Eu sempre vi muito basquete, sempre gostei muito de basquete, foi uma coisa que eu sempre assisti. Adorava jogar handball na escola também, né? Eu era goleiro e eu jogava razoavelmente bem, inclusive como goleiro de handball, então para mim era bacana. Vôlei é o único que eu nunca curti muito, sinceramente, para confessar. Dos esportes que o pessoal costuma dar em educação física era o que eu menos gostava, mas basquete eu gostava muito e handball também, então. E o rugby foi uma coisa meio natural, assim, né? Era um esporte que eu queria conhecer e que eu não conhecia nenhuma pessoa que jogasse, né? Então eu ficava naquela, pô, só o livro, depois a TV, quando é que eu vou ter oportunidade, né? Então foi isso. E aí você falou que jogava no gol, no handball e no rugby. Você jogava de quê? Ponta. Pô, eu sou magrinho, então eu era bem rápido, cara. Tinha aí um bom sidestep e tal, Ah, mas não fui um bom jogador. Isso daí todo mundo que jogou comigo sabe. Não foi um bom jogador. E aí que tem aquela coisa, quando você quer se envolver mais e mais e mais e mais, né? Na verdade, eu parei de jogar porque assim, na época, meu último ano de faculdade, né? Nesse momento todo, pô, tipo, na época meu pai faleceu, e aí eu tive que, né, dar uma desligada também eu não conseguia mais me comprometer com treinamento, etc, né? Questão familiar de conseguir botar a casa em ordem, né? E, e o site, na verdade, foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu podia fazer a hora que eu quisesse, né? E era um envolvimento que eu conseguia ter. Então, nesse momento de sair da faculdade, né? E eu não fui atrás de um clube para continuar jogando, porque eu não ia conseguir naquele momento. A minha vida estava muito turbulenta ainda, né? Mas escrever um blog era uma coisa possível, né? Porque eu podia fazer no momento que desse, né? E aí, felizmente, com o tempo, a coisa foi ficando séria, na verdade, né? Deixou de ser um hobby e passou a ser uma coisa realmente com projeto, enfim, com o intuito de ser uma coisa, né, feita todos os dias, de maneira disciplinada, né? Escrever mesmo sobre o esporte, falar com as pessoas, enfim, fazer cobertura, estudar. Mas no começo foi muito também uma certa forma que eu encontrei de continuar ligado ao esporte, no momento que eu não ia conseguir mais fisicamente estar presente em todos os treinos e me dedicar a virar um jogador melhor, por exemplo, entendeu? Então, foi um jeito que eu encontrei. não, e é uma ótima forma, porque de lá para cá você com certeza influenciou muitas outras pessoas também que leram seus artigos, que leram, que vão aprender sobre o rugby, que hoje acompanham o rugby e acompanham você enquanto comentarista e tudo mais. Ô, Vitor, qual é essa relação da história com o esporte é algo maravilhoso, né? Eu gosto, tem a professora amiga minha, a Maria Elisa, que trabalha num dos colégios que eu dou aula, no Colégio Futuro de Bicas, e a gente trabalha, muitas vezes eu a chamo e a gente faz uma aula em conjunto, online principalmente, para a gente trabalhar aspectos do esporte, até o pai dela tem um vídeo muito legal, depois eu vou te mandar, o pessoal já deve ter visto. Conta a história quando o Garrincha foi a Bicas e ele jogou contra o Garrincha, e isso foi em 1962.
E o Garrincha fez essa partida nessa cidade de Bicas, que é a cidade que eu trabalho, e acredite você ou não, Vitor, na mesma semana ele viajou para o Chile e lá ele foi o melhor jogador do mundo. Quer dizer, uma história assim maravilhosa que as pessoas devem saber, elas têm que conhecer isso. Que legal. Né? E assim, isso permeia o quê? A história local, as diferenças da época midiáticas, das grandes estrelas. É como se hoje nós tivéssemos, entre aspas, não estou comparando jogadores, tá? Da última campeã do mundo, a França, a gente tivesse aí o Mbappé indo na cidade de Bicas, que inclusive tem um jogador que disputou pela seleção, que é o Danilo, que é nascido em Bicas e que tem projetos bem interessantes lá na cidade também e tal. Então, essa relação da história com o esporte, isso também sempre chamou a atenção, e aí eu aproveito para perguntar também, quantas línguas você fala, Vitor? Então, Juliano, é uma coisa assim, quando eu entrei na faculdade, né, cara, a minha paixão, né, acadêmica, né, que eu queria ter seguido, na verdade, era arqueologia, cara. Metade da minha graduação eu fiz, na USP a gente não tem uma faculdade na graduação de arqueologia, você tem que fazer outra faculdade, vai fazendo matérias a mais lá no departamento de arqueologia, né? E, cara, eu fiz toda a minha graduação ao redor disso. E o meu professor, né, que me orientava, ele falava que eu tinha que aprender o máximo possível de línguas, né? Então, cara, eu fui estudar inglês e espanhol, eu tinha da escola já, né? E aí eu fui estudar francês e italiano, então eu sei essas línguas, né? Inglês, português, francês e italiano. E porque eu fui atrás na época para poder estudar, né? E cara, quando eu terminei a graduação, eu cheguei inclusive a entrar no mestrado para trabalhar com isso, cara. Era história antiga, a minha arqueologia, história antiga, enfim. Eu trabalhava com isso que não tem nada a ver com esporte. Mas justamente, né, quando eu terminei, eu expliquei nesse momento que eu tive que, né, parar um pouco de tudo por conta da família, né? Eu acabei me desligando dessa parte da história, né? Do meu projeto que eu tinha de mestrado em história antiga, em arqueologia. Eu dei uma parada com isso também. E aí, quando eu tinha criado o portal do rugby, né? E a coisa começou a crescer, até fui trabalhar na confederação logo depois de 2014, bateu minha vontade de voltar a trabalhar com história do esporte, com história, fazer um mestrado em história, né, que é a minha área de formação. E para mim o lógico era eu trabalhar com história do esporte, porque era uma coisa que eu sempre tive como hobby, na verdade, eu sempre adorei. Eu cheguei na graduação, inclusive, a pegar uma bolsa com o Laboratório de Estudos de História do Esporte na USP. Era mais uma bolsa mesmo, acadêmica, para, né, pagar as contas, mas na verdade eu já conhecia, né, o professor, o Flávio de Campos, né, que é o professor lá de História do Esporte na USP, e aí eu fui falar com ele para fazer o mestrado, né, cara. E eu trabalhei, a gente chegou a trabalhar, na verdade, dentro do Laboratório de História do Esporte com História do Futebol. Eu fiz um projeto que era a ver com torcidas de futebol, por exemplo, né. Mas a minha ideia era estudar rugby, né. Então, quando eu voltei para a vida acadêmica, eu voltei na área de História do Esporte, e aí eu fiz meu mestrado, né, que eu defendi em 2017, que é sobre as origens do rugby no Brasil. Então, está disponível, o pessoal pode, depois eu te mando inclusive o link, né? O pessoal pode baixar e ler. É um trabalho que conta um pouquinho como o rugby chegou no Brasil, desde aí, né? A gente vai depois falar um pouquinho sobre isso, né? Mas desde o final do século XIX, aquela coisa toda da história do Charles Miller, etc., né? Que eu dou uma desconstruída até, a gente depois pode entender melhor os detalhes disso tudo. E até anos 30, mais ou menos, né? Esse é o meu trabalho de mestrado. E aí agora eu comecei um doutorado que também é sobre história do rugby, né? E aí eu estou estendendo um pouco a minha pesquisa para comparar Brasil e Argentina. Então a minha ideia, né? Todo mundo sempre aquela pergunta: por que na Argentina deu certo o rugby? Por que no Brasil não deu tanto, né? Ficou muito pequeno no Brasil. E aí o meu trabalho agora é de discutir um pouco esse começo do século XX, né? O que estava acontecendo na Argentina, o que estava acontecendo no Brasil e por que o rugby na Argentina foi para frente, se tornou um esporte muito grande, e no Brasil não, né? Então, essa é minha proposta. Mas aí eu, né, escrever artigo, enfim, atrás trabalhar com o pessoal de história do esporte, que trabalha com outros esportes também, né? É sempre um intuito, né? Eu estava escrevendo um artigo com um amigo meu que estuda futebol. É um amigo meu que é um dos maiores especialistas aí em João Avelange e FIFA, a história da FIFA, e eu tava escrevendo um artigo com ele, né, comparando rugby e futebol. Então, cara, o que tem de possibilidades de você estudar história do
do rugby, dos esportes em geral e fazer essa... Usar a história dos esportes como uma janela para história de modo geral. É uma ponte para você entender a história de modo geral. Então é muito importante. E aí eu também fiz esse meu livro, né, sobre a história do rugby no Brasil, um livro mais geral sobre a história do rugby no país, que eu fiz com outros dois amigos meus, um historiador e outro jornalista, que também foi uma pesquisa muito longa, na verdade. Quando eu comecei a fazer esse meu mestrado, uma das minhas preocupações era conseguir criar um arquivo. Criar um arquivo, cara. Porque o rugby não tem um arquivo, não tem um histórico guardado, né? Nenhuma federação, nenhum clube tem realmente esse trabalho, né? De ter as informações guardadas, documentação antiga, etc. Então, nós três, né? Eu, o Thiago, que é esse meu amigo historiador que jogou rugby comigo, e o Diego, que participa do portal do rugby até hoje, ele é jornalista, a gente foi atrás de construir um material de história do rugby lá na USP. Então, a gente tem no Laboratório de História do Esporte, no Ludens, né? A gente tem um espaço na nossa sala lá que a gente conseguiu guardar um material de história do rugby, né? Seja revistas antigas, recortes de jornal, documentos antigos de esporte, do rugby, etc. Que ajudou nas nossas pesquisas. O próprio Diego também fez um trabalho sobre a história do rugby no Brasil, a partir desse material, que é um material que a gente foi construindo a partir aí do contato com veteranos do rugby, né? E aí a gente conseguiu construir esse material. E esse material também se tornou exposição. Já foram 2 exposições que a gente fez no Sesc. Uma exposição que eu fiz no Sesc Belenzinho, em São Paulo, em 2016. E outra exposição que eu fiz no Sesc São José dos Campos, em 2020, que terminou uma semana antes da paralisação geral aí do país com a pandemia. Né? Foi até sorte que deu tempo de terminar a nossa exposição, né? Antes de começar essa loucura toda. Então, você vê que essa pesquisa deu vários frutos, né? Trabalho de mestrado, trabalho de doutorado, artigo científico, artigo em revista, também já fiz meu artigo em revista, né, geral. Já teve matéria com a ESPN também sobre a história do rugby, e as exposições no Sesc. Então, tem muita coisa para ser dita sobre a história do rugby, história do esporte, e fazer todas as conexões possíveis com história geral, né? Sim, sim, é um campo super fértil e muito interessante, né? As pessoas, elas têm que entender, né, Vitor, que o conhecimento, ele é um todo. Ele não para aqui e dali entra uma outra situação. Então, aqui é a matemática, e daqui para cá é biologia, daqui para cá é história, daqui para lá é geografia. Não, tudo é um caminhar, é uma construção, e há ligações entre elas muito importantes. E a história é importantíssima em relação a isso também. Poxa, eu costumo falar que se eu não fosse professor de educação física, eu seria professor de história. Eu gosto muito de história, eu acho bem interessante. Eu tenho tive ótimos professores de história. Tenho um grande amigo meu que é professor de história, foi meu professor quando eu era garoto, e eu tenho contato com ele até hoje. E também gosta muito de esportes também. Então, eu acho fundamental isso, as pessoas entenderem que é uma construção humana, e que a gente, eu gostei muito do termo que você usou, é uma janela. É uma janela. Uma janela, são inúmeras, infinitas janelas, infinitas possibilidades. E aí, pessoal, o Vitor falou também do rugby no Brasil, da história do rugby. Isso a gente vai fazer, assim, eu vou até gravar depois aqui, no mesmo dia, eu vou fazer vídeos sobre isso. Então, vão ser outros vídeos, tá? E esse vídeo é mais para falar dele mesmo, dessa ligação dele com o esporte e tudo. E depois a gente vai fazer um aí falando futebol americano, do rugby. Então, fiquem ligados. Vitor, eu esperava... quero ler esses seus trabalhos aí, seu livro, quero muito. Assim que você puder, esses estudos aí, se puder estar compartilhando também, eu vou te agradecer demais. E assim, o que faltou a gente contar sobre o Vitor? O que o Vitor, assim, você tem um espaço aqui para falar, o que faltou falar sobre você? Você falou aí que você é palmeirense, que jogou futebol, você pratica atividade física de forma regular? Você gosta? O que você faz? Como é que você tem mantido a forma nessa pandemia?
Uhum. Fala aí. Eu tenho, assim, eu faço, né, academia sempre, inclusive, né, antes dessa loucura toda da pandemia, né, você vê como que o rugby acaba proporcionando esses contatos todos, né? Na verdade, eu sempre fiz academia com um amigo meu que começou comigo no rugby na faculdade, ele era da geografia, e depois ele foi fazer faculdade de educação física, hoje trabalha junto comigo no portal do rugby, etc. Então, sempre mantendo ativo dessa maneira, né? E sempre o objetivo, todo ano, a gente tem o jogo de fim de ano do meu time da faculdade, né? Que é o rugby da FEFELESH. A gente todo ano tem um jogo de veteranos contra o time atual. Então, na verdade, eu sempre falo que a gente está treinando o ano inteiro para jogar esse jogo, que é o jogo mais importante do ano. Todo dezembro tem, né? Infelizmente, dezembro do ano passado não teve. Quem sabe esse ano vai ser possível, não sei. Acho, vamos ver, né? Espero que sim, mas não sei. Mas o objetivo é sempre esse. É sempre esse. E cara, de vez em quando a gente sempre busca, né? Eu parei de jogar. Uma época a gente fazia de vez em quando uma equipe do Portal do Rugby para fazer brincar em algum evento, fazer um touch ou um beach rugby, etc. Né? Mas aí cada vez mais, né, tem muita coisa, muito trabalho, a gente acaba não conseguindo organizar isso. Mas, né, o jogo de fim de ano do meu time é sagrado, todo ano eu jogo desde 2011 e tem que manter o corpo preparado para isso, né? Porque não adianta nada você querer fazer um jogo de rugby no ano sem estar preparado, né, cara? O rugby é um esporte intenso e ele precisa você tá bem fisicamente, senão acaba sendo imprudente, né? Você tem que estar com o corpo bem condicionado. Então sempre foi isso, né? Ainda bem, né? Porque aí você tem um foco, né? Então, o objetivo não é manter a saúde ali, não é nada disso, não. O É objetivo jogar o é jogo de ano. jogar em dezembro. Não, tomara, pense que vai ter em dezembro, que aí você vai se mantendo até lá. Aí eu tô, é o objetivo. Não é? É o objetivo, é o seu foco. Para gente encerrar aqui, eu quero fazer um bate-bola com você. Eu não vou ser maldoso de pedir um. Eu vou pedir três. Três. Quais? E aí eu vou fazendo um bate-bola, você vai me respondendo aí. Tá bom. Os três maiores jogos de Copa do Mundo, na sua opinião. Se você quiser colocar uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, se não quiser, fique à vontade. Que eu assisti ou da história Não, geral? não precisa ser você assistiu, ainda mais um historiador. O historiador sabe das outras também. É. Bom, que eu assisti Ah, ao vivo, para mim o que foi mais marcante, não diria que é o maior jogo da história, mas é o mais marcante para mim foi a final de 2003, porque é ali que caiu a ficha de que o rugby é o esporte que eu gosto. E foi uma final sensacional, você sabe, a história, né, da Inglaterra ganhando com um drop goal no fim contra a Austrália, na prorrogação na Austrália, aquilo foi sensacional. Então, para mim, é um jogo que eu guardo no coração por toda a maluquice que foi aquela partida, e foi um momento que eu falei, caramba, o rugby é o meu esporte, cara. Eu gosto disso daqui. Só que eu preciso descobrir onde jogar, né? Foi toda essa minha saga. Acho que ali foi o momento que caiu a ficha. É, Vamos lá, segundo jogo. Cara, a final de 2011 para mim foi muito especial também, porque ali foi a primeira final que eu tinha com o Portal do Rugby. E também foi um jogo sensacional. A França quase ganhou da Nova Zelândia. Foi um negócio assim de tirar o fôlego. E para mim foi muito, mas muito especial aquele jogo, porque também acho que ali foi o momento que você caiu a ficha. Eu falei, cara, que jogo animal. E eu quero trabalhar com comunicação desse esporte, realmente, porque é maravilhoso. É ali que o projeto do Portal do Rugby foi, cara, não tem volta. É isso aqui que eu quero fazer, porque olha o tamanho desse jogo, né? E o terceiro, vamos pensar aqui, o terceiro jogo, cara, agora na última Copa do Mundo, aquele Nova Zelândia e Inglaterra, que foi um jogo espetacular do ponto de vista tático e que foi uma partida realmente que deu o que falar naquele Mundial, que a gente conversou demais sobre aquele jogo, também para mim foi um momento muito especial. Então, eu não vou dizer que são os três maiores jogos da Copa do Mundo, porque aí quando eu começar a falar, né, em termos de importância dos jogos, tem outros. É óbvio que eu vou falar de 95, ou, né, claro. eu vou falar de 99, a virada espetacular da França sobre Nova Zelândia, etc. Mas são jogos que eu vi depois, né? Eu não vi ao vivo. Então, dos que eu vi ao vivo, esses jogos são os que, né, o meu coração foi para a lua e foi meu genial tudo que estou vendo aqui, né? Acho que vou colocar esses três aí para você. Mas Você, tem vários outros, óbvio. O Uruguai mas vencendo o Fiji, por exemplo, foi sensacional agora, né? Foi uma zebra fenomenal. Ah, lógico, não posso esquecer. Acho que eu até não vou substituir meu terceiro lugar, hein? Porque eu estava na redação da ESPN nesse dia também.
a vitória do Japão sobre a África do Sul em 2015. Cara, eu lembro que eu tinha acabado de fazer um jogo, eu tinha comentado o jogo anterior. Ai, que jogo que foi o anterior? Acho que foi Samoa e Escócia, talvez, que eu fiz. Acho que foi esse, não tenho certeza, mas acho que foi esse. Eu saí da transmissão e eu moro perto da ESPN, né? Então eu sempre ia a pé, né? E aí eu tava pensando, vou a pé? Eu chego em casa a tempo de começar o jogo ou não, né? E aí eu resolvi ficar na redação. Eu falei, pô, tô cansado também. Então depois, daqui a pouco eu vou, não quero sair correndo. Vou ver o jogo daqui. E aí, cara, foi espetacular, porque o negócio acontecendo, e o pessoal que não é muito, não é muito, conhece muito rugby, tá trabalhando, vendo outros esportes, foi todo mundo parando pra ver, nossa, o que tá acontecendo? Porque, né? Foi a maior zebra da história da Copa do Mundo de Rugby, com toda certeza, né? O Japão venceu a África do Sul naquele dia. E ali eu acho que foi muito especial também. Eu vou colocar esse jogo, que realmente esse jogo foi sensacional. Então, o Inglaterra e Austrália, final de 2003, e aquele Nova Zelândia e França de 2011, que foi de tirar o fôlego também. Pronto, fechei. Foi os critérios que você usou, é isso aí. Bacana, muito legal. E os 3 maiores jogadores? Que eu vi. Eu acho que Meu você vai primeiro. ter critério. Assim, lógico, eu vi depois vários outros jogadores, né? Todo mundo vai falar do John Lomu ou do Gareth Edwards da época amadora, né? Mas eu não vi ao vivo, né? Eu vi depois, né? Dos que eu vi ao vivo, o que mais me marcou certamente foi Johnny Wilkinson. Tem essa discussão de Johnny Wilkinson, Dan Carter ou Rich McCaw. Até já estou entregando para você os 3 nomes mais marcantes desse período da história do rugby profissional, vai. E para mim, Johnny Wilkinson foi mais do que especial, porque tinha aquela história, né? Só país do Hemisfério Sul é campeão da Copa do Mundo. Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. E é a primeira vez que a Europa, com o único título da Europa até hoje, para mim ele foi um jogador absolutamente determinante em todos os aspectos, né? Então, para mim, Johnny Wilkinson é o primeiro ainda. Apesar de todo mundo, hoje, talvez você fizer uma enquete que vai dar mais gente falando ou Rich McCaw ou Dan Carter. Mas eu acho que o Johnny Wilkinson, por tudo aquilo que, pelo contexto da coisa toda, pela superação que ele teve com tantas lesões na carreira e carregou e ajudou, né, como jogador realmente mais importante de uma equipe que talvez sem ele não teria sido campeão mundial, sem ele não teria tido o protagonismo que teve. Para mim é ele o primeiro. E aí depois, cara, Dan Carter e Rich McCaw são 2 nomes fora de série, que para mim criaram a maior seleção de todos os tempos, pelo menos da época profissional, com toda certeza, né? Eu pessoalmente, Juliano, até isso é legal a gente falar, né? Quando fala de história, é bom lembrar que o rugby ele era amador até 95, né? Até 1995 o rugby proibia profissionalismo, né? Era uma questão ideológica do esporte, né? O esporte tem que ser esporte pelo esporte, não pode receber para jogar, né? E por isso eu acho muito complicado a gente comparar os times e os jogadores da época amadora com da época profissional, porque da época amadora era outra realidade, né? Você tem jogadores espetaculares, você tem times espetaculares, mas nenhum deles vivia do esporte, né? Nenhum deles tinha a preparação física, mental e etc. que um time profissional proporciona, né? Então eu acho sempre um pouco injusto a gente comparar amador com profissional, mas da era profissional, aquela Nova Zelândia, né, do período 2011 a 2015 foi a maior, certamente, e aí Rich McCaw e Dan Carter são os 2 nomes centrais disso. Você já até respondeu parte da minha próxima, que eu ia te perguntar as melhores, você já respondeu a melhor. E fala mais 2. Da época profissional, então vamos lá. Aquela Inglaterra do Johnny Wilkes era uma máquina, realmente era uma máquina, foi espetacular. Só de seleção nacional ou vale clube? Vale clube, a equipe que você acha melhor. Esse vale clube, cara, a dinastia dos Crusaders, eu diria que é uma dúvida, hein? A dinastia atual dos Crusaders ou a dinastia anterior, a da época do McCaw e do Dan Carter? De qualquer maneira, foram 2 equipes que foram hegemônicas no campeonato que é o melhor campeonato do mundo, né? Que é o Super Rugby, que era, né? Agora desmontou, está numa fase de transição, né? Vai recriar em breve um Super Rugby unificado de novo, mas só com a Oceania, né? Mas aquele Crusaders para mim era realmente fora de série. E tem outros, a hegemonia tanto recente do Saracens quanto a do Leinster, o time do Toulouse dos anos 2000 era um time fenomenal, campeão europeu de clubes. Bom, cara, além desses times, em termos de seleções,
essa África do Sul campeã do mundo agora ainda precisa de mais tempo para eu pensar qual que é o lugar que ela ocupa, mesmo porque ela foi campeã no momento que talvez ninguém acreditasse que ela fosse a melhor seleção do momento, né? Vamos esperar um pouco para julgar. Mas certamente o All Blacks do período 11 a 15 é o maior de todos os tempos do rugby, né? Profissional. A Inglaterra dos anos 2000 do Johnny Wilkinson certamente está nessa lista. E esse Crusaders, vou colocar primeiro a primeira geração, porque a geração atual a gente ainda precisa esperar ela terminar para saber, né? Qual que é o lugar que ela ocupa na história do rugby, né? Sim. Perfeito, Vitor. Eu acho que foi legal o bate-papo, deu para contar bastante da sua história aí, falar também dos seus gostos, deu para entender. Aí você misturou muito com o que foi apaixonante, marcante para você. Por exemplo, quando você coloca a final de 2011, foi um jogo amarrado, foi um jogo tenso, um placar baixo, que alguém pode olhar e falar, pô, esse jogo aí foi um jogo meio chato, mas foi um jogo muito tenso, né? Porque a Nova Zelândia precisava ganhar ali, né? E o rugby francês é isso, quando os caras tiram o coelho da cartola, eles tomam 80 pontos num jogo e no outro eles vão lá e quase que ganham. Então, é bem a França mesmo. Aquele jogo, cara, a importância histórica daquilo era muito grande, porque, veja, o pessoal que tá começando a entender o rugby agora, todo mundo conhece a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é o maior país do rugby mundial. Mas, cara, a Nova Zelândia foi campeã da Copa do Mundo em 87 e depois ela ficou 24 anos na fila. Ela só foi campeã de novo em 2011. É mais ou menos o que passou o Brasil no futebol lá atrás. Agora também, né? E ficava pressão. Será que a Nova Zelândia é o melhor entre as Copas do Mundo, mas na Copa do Mundo é amarela? Tinha essa pressão imensa, cara. Acho que nenhum time passou tanta pressão para ganhar uma Copa do Mundo quanto a Nova Zelândia de 2011. E na final, a França botou à prova toda essa pressão, porque a Nova Zelândia realmente teve dificuldade naquele jogo, uma dificuldade sem precedentes para aquela geração, né? E quase perdeu, né? E para mim ali, a gente falou de grandes jogadores, né? Se eu continuar citando outros jogadores, meu top 5 certamente estaria Thierry Sautoir, terceira linha da França. Para mim, o capitão da França 2011, para mim o jogo que ele fez, acho que foi um dos maiores jogos individuais que algum jogador já fez na história do rugby. Foi um negócio impressionante. A liderança, o desempenho, a performance, né? Tudo que ele fez naquela partida foi um negócio fenomenal. Outro jogador que também marcou muito, né? E capitão do Toulouse também, campeão europeu, campeão francês, enfim. E era um peso muito grande, né, Juliano? 24 anos sem ganhar título. E sendo obrigado a ganhar em casa, com todo mundo olhando. Imagine, a gente acabou de ver o Brasil derreter em 2014, né? Quando essa pressão acontece, é complicado jogar em casa. Verdade, derreteu literalmente. Pois é. É isso aí. Ô, Vitor, obrigadão. Tenho certeza que a galera veio até aqui, gostou muito do bate-papo. A gente vai estar divulgando. Divulga aí também. Vamos divulgar o rugby, vamos divulgar a história do esporte. O Vitor vai mandar para mim aí alguns links os links que ele me mandar, eu vou estar colocando na descrição do vídeo, dos trabalhos dele, do Face, do portal do rugby. Aí você me faz esse favor, manda para mim no WhatsApp, que aí não tem como, que aí quando eu for salvar, eu já coloco lá, e aí todo mundo vai poder estar acessando, vai poder ainda estar te conhecendo melhor, o trabalho de vocês, que é simplesmente assim, incrível, é muito bom, muito bem feito, minucioso. Poxa, é fantástico. Obrigado, viu, Vitão? E é isso, só para completar sobre o portal, o pessoal pode conferir lá, né, o site, mas também o YouTube, né? Eu queria fazer uma dica especial aí, o pessoal, né, ver. Cara, a gente em 2019, acho que o maior momento da história do portal foi 2019. Eu estava comentando jogos na ESPN, fazendo Mesoval também, e os artigos no portal, mas o pessoal do portal, né, o Daniel, o HP, junto com o Bruno Ruas, que é nosso videomaker, fotógrafo fenomenal, e o Rafael Telefone, que também é baita cara, estavam lá no Japão. Tem pessoal que ficou interessado em, sentir como é que é viver uma Copa do Mundo. Eles foram para o Japão, ficaram lá 40 dias no Japão, e tem um material
bem rico lá no portal para o pessoal ver, né, como é que é esse clima de Copa do Mundo, né? Porque a gente fala dos jogos, etc. E eu acho também legal o pessoal sentir como é que é um clima de um torneio de rugby, a cultura do esporte. E lá no YouTube do portal tem toda essa cobertura que a gente fez lá do Direto do Japão, que foi muito especial. Então, dá essa dica ao pessoal que ele dar uma olhadinha lá também. Já passou, tem um tempo, mas a gente acabou de falar de Copa do Mundo, a gente acabou de falar, né? De como que dessa história do esporte e é a primeira vez que uma equipe brasileira fez uma cobertura desse tamanho, né? Então, pô, foi bem legal. A gente já tinha feito em 2015, na verdade, também, mas a proposta foi mais humilde, né? Agora a gente fez um negócio de ficar a Copa do Mundo inteira, 40 dias lá, e rodando geral, e pegamos, né, um monte de credencial, então o pessoal pode conferir lá que foi bem legal. Ah, não, foi muito legal. Esses vídeos são incríveis. Eu vi, você foi falando aí, eu fui lembrando, vendo a alegria, né, deles, assim. E quem nunca viu, por exemplo, cara, eu fui na Argentina para ver Argentina e All Blacks. Legal. Foi 2017. Legal. 2017? 2016. Foi 2016. A Olimpíada também, vi todos os jogos lá. Maravilhoso, gente. Sim. É um clima incrível. E não, tem que divulgar mesmo. É bem legal. A gente conta esses vídeos no YouTube aí. E vamos divulgar, porque vale a pena. Vitor, é isso, amigo. Vamos daqui a pouco gravar mais alguns, mas esse aqui e acabou. A galera dá o like aí, ajuda a compartilhar. Obrigado, amigo. Galera, beijos para vocês também. Fiquem com Deus e se cuidem. Valeu. Valeu.